Eu tenho muita dificuldade em dizer qual é o meu filme favorito ou minha música favorita. Afinal, nesses 27 anos eu já assisti e já escutei muita coisa. Mas sempre que alguém me pergunta e eu tenho que pensar assim bem rápido, me vem na cabeça Curtindo a Vida Doidado. Eu sou geração Z, nasci em 97 e tô falando que meu filme favorito é um filme de 86. Acontece que eu assisto esse filme desde a minha infância com meu pai, que foi quem me apresentou. Ah, essa sou eu e esse é meu pai. Eu poderia ter escolhido uma foto mais recente, mas acho que essa traduz bastante quando é que foi que começou a nossa conexão tão forte. Nessa época nós tínhamos CDs, DVDs e discos de vinil em casa. A casa tinha muito mais coisa do que se tem hoje, mesmo que meus pais ainda guardem algumas mídias físicas que eles gostam muito ou que tragam alguma lembrança pra nós. Eu acho que todo mundo tem aquele filme que já assistiu muitas vezes e continua assistindo de vez em quando porque é muito especial, é nostálgico, é importante na sua vida, talvez te traga alguma memória, talvez te traga algum sentimento. Mídia física, isso é uma coisa muito rara hoje em dia. A cada ano que passa, nós temos menos livros físicos, menos CDs, menos DVDs, fita cassete, disco de vinil ou até VHS de filme. A verdade é que hoje em dia nós temos tudo e ao mesmo tempo nós não temos nada. Eu queria muito assistir um filme. Procurei em 3 programas de streaming que eu assisto e adivinhem, não tinha. Esse é um tópico que eu tenho trazido aqui no canal já tem algum tempo, mas que eu tenho pensado cada vez mais a respeito. Inclusive eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto e que também me ajudaram muito a entrar nesse tema. A chegada das plataformas de assinatura mudaram muito a forma como nós consumimos mídias hoje em dia. Mas isso é uma coisa boa, né? É conveniente, você tem tudo ali bem na palma da sua mão, no seu controle de televisão, você tem uma biblioteca no seu dispositivo. Mas será que nós consumimos realmente tudo aquilo que está disponível? Será que eu tenho tempo livre para assistir a todos os filmes, todas as séries, todos os documentários, escutar todas as músicas, todos os álbuns e ainda ler todos os livros? Eu acho que quanto mais eu penso sobre isso, mais eu vejo que a liberdade só existe na teoria. Na prática, a gente tem acesso a tudo, mas tempo e dinheiro para quase nada. Mas voltando à minha história, eu precisei alugar o filme no YouTube. Isso quer dizer que eu paguei para assistir aquele filme além dos programas que eu assino de streaming. Que os programas de streaming são muito convenientes, isso não tem como negar. Mas será que nós queremos o tempo todo que algum algoritmo nos mostre o que está sendo mais assistido, escutado ou lido? Ou até mesmo será que tudo tem que ser sempre tão conveniente? Confesso que às vezes eu rodo e rodo Netflix e acabo não assistindo nada, acabou o tempo livre que eu tinha e eu não gostei de nada do que tinha sido sugerido. E sim, eu assinei um novo pacote de streaming só para assistir a uma única série que agora que acabou, eu vou cancelar mais uma vez. Os programas de assinatura entregam muito para as pessoas com a promessa de ser um valor pequeno por mês, mas agora esse valor tem cada vez aumentado mais. E você, além de pagar por aquele serviço, ainda tem que assistir a um filme ou uma série com intervalos de publicidade no meio. Pague mais por esse serviço se você realmente quiser assistir aquilo sem nenhuma interrupção. Se já não bastasse a chatice que é ter que ficar logando em várias plataformas diferentes, digitar sua senha de segurança por esse ótimo controle da televisão, para no final descobrir que esqueceu qual era e ter que fazer uma verificação de fatores pelo seu computador ou pelo seu celular. Semana passada, acabamos desistindo de assistir a um programa específico na plataforma que, depois de 10 minutos tentando acessar, ainda travou a série no meio. Meu marido, depois do trabalho, queria só jogar um videogame. Ligou a televisão e, como hoje em dia a maior parte das TVs são smart, ela pediu uma atualização. Depois ele colocou o jogo no PlayStation, que também pediu uma outra atualização. E além disso, teve que criar uma conta. Enquanto antes, sei lá, PlayStation 2, você só colocava o seu CDzinho ali e pronto, tava no jogo, já tava jogando. Mas sim, ainda é conveniente. Acho que o que eu mais ando pensando é sobre como nós estamos pagando por produtos, mas no final nós não somos donos daquilo. Tudo começou com os jogos. Meu marido ama videogame. Ele foi uma criança que ganhou um videogame do tio e ia todo final de semana na feirinha ver se tinha algum jogo novo por R$5 o CD. Eu acho que isso é um recorte muito do Brasil, né? Mas ele me conta que muitas vezes ele abria o GTA e o personagem principal era o Vegeta.
Mas tá, o ponto que eu quero chegar é que todas as mídias que nós compramos deveriam ser nossas e deveriam ser acessíveis a todos. Com o passar dos anos, todo mundo que joga muito videogame passou a comprar mídias digitais. Não pega espaço na sua casa, tem uma grande cartela de opções, tem a tal da liberdade. Mas o que tem acontecido é que mesmo que você tenha comprado aquele jogo online, isso é, ele ainda está em um servidor, ele pode ser removido de um dia para o outro da biblioteca. E aquilo que você comprou, que é seu, desaparece. Isso gerou uma grande repercussão recentemente no meio dos livros com o Kindle. Comprei o Kindle com essa mesma ideia. Ter vários livros bem na palma da minha mão, ser uma coisa bem leve e fácil de levar para vários lugares, pagar mais barato pelo livro e assim por diante. E agora, com a nova atualização, você não pode colocar mais nenhum arquivo que não seja comprado direto da Amazon e nem retirar os arquivos dos livros que você comprou, porque na verdade eles não são seus. Algumas pessoas já relataram que livros que elas compraram, depois de alguns anos, sumiram, ou até mesmo teve alguma alteração na edição e até trocaram a capa. Isso pode parecer bobo para algumas pessoas, mas o ponto principal é que nós compramos aquilo. Nós temos tudo e depois nós não temos nada. Eu sei que essa conversa é sobre ter coisas, né, possuir coisas, existem várias camadas e elas são muito importantes, a gente não pode esquecer delas. Não tô aqui falando pra você sair e comprar todos os CDs, DVDs, jogos, todos os livros, todos os discos que você quiser. Sabemos que para a maioria da população isso não é acessível em várias camadas, principalmente no Brasil. Ter mais mídia física requer espaço físico para armazenar e hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores. Então imagina, cada vez que você se muda, ter que levar várias coisas para outro lugar. Mas existe também o perigo de você começar a acumular aquilo. Se tornar um acumulador de verdade e trazer todos os problemas que nós conhecemos com isso. Comprar só por comprar não vai te trazer felicidade. E é na verdade aquela famosa ânsia de ter e o tédio de possuir. Ter menos coisas também é algo bom. Mas para mim, ao longo dos últimos anos, eu tenho pensado mais em o que é que eu quero ter de verdade. Eu acho que quando você começa a ter mais mídias físicas, você começa a ser um pouco mais intencional com aquilo. Pelo menos essa foi a minha experiência. Eu não posso e nem vou comprar todos os livros que eu quero, que eu tenho vontade, até porque isso sai muito caro. Mas eu quero sim comprar aqueles livros que eu mais tenho vontade de ler fisicamente, de ter aqui na minha mini bibliotecazinha. Aqueles que eu gosto muito da capa, gosto muito do autor, enfim. E quando eu achar que eu já tenho demais ou que eu não quero mais aquele livro em específico, eu posso muito bem passar pra frente. Eu quero ter os discos de vinil que eu mais gosto, de músicas que eu amo, que eu escuto, que me trazem algum sentimento bom. A minha relação com música mudou completamente. O Spotify é ótimo. Você tem todas as músicas do mundo ali no seu dispositivo. Mas, de novo, será que eu vou escutar todas as músicas? Eu não gosto muito quando eu entro nele e logo me é sugerido o que mais está sendo escutado no momento, ou até mesmo o que as pessoas estão fazendo trend, enfim. Se hoje você não tivesse o algoritmo, como que você procuraria por uma música nova? Como que as pessoas descobriam artistas ou músicas novas antes do Spotify e do TikTok? Revistas, artigos, conversas com amigos, indicação, blogs, curadores de música que você acredita. Eu e meu marido refletimos muito nisso no ano passado, nesse papo todo sobre música, porque a gente percebeu que passamos a escutar música só de forma meio aleatória. Eu escutava uma música e aquilo passava, eu não sabia depois o nome da música que eu escutei, quem é que cantava, eu não sabia nenhuma informação. E para além disso, com tantas opções ali no algoritmo, no descobrir, percebemos que a gente só colocava uma música aleatoriamente só para ter um som de fundo, enquanto fazia qualquer outra coisa. Era quase como só para ter aquele estímulo, não ficar em silêncio. Precisava sempre estar escutando alguma coisa. E eu percebi que quando eu escuto uma música em um CD, eu sinto uma coisa diferente. Eu tô escutando um álbum por completo, na ordem que ele foi criado, na ordem que ele foi totalmente planejado. Eu entendo melhor, eu aprecio melhor aquilo, presto mais atenção, e isso é muito legal. Sem falar que você começa a criar um apreço maior pela obra em si, assim, sabe? Você vê o card que veio junto, talvez um pôster diferente,
ou até uma memória de onde você comprou aquilo. Talvez trouxe de uma viagem. A gente hoje em dia tem discos muito importantes pra gente, porque compramos em uma viagem, quando a gente foi pro Brasil, trouxemos, e aí a gente lembra exatamente de onde a gente comprou, como foi aquele momento. Tudo isso faz ter uma carga até emocional maior. Inclusive, eu queria mostrar bem rapidinho pra vocês um CD, um disco de vinil e um filme que nós compramos, que eu achei muito bonito. Esse CD aqui, M83. Essa embalagem belíssima, vem com 2 CDs. E aqui tem o cardzinho clássico com as letras das músicas. Também muito bonito. Todo o material em si. Tem também esse disco de vinil aqui do Daft Punk, que é em comemoração aos 10 anos. Ele é bem pesado, porque ele vem 3 discos aqui dentro. Essa é a parte de dentro dele. E nessa edição também veio uma revista com todas as informações, as letras das músicas também. Muito lindo. E também um pôster. E também esse filme que nós compramos a versão mídia física, o Brutalista. Esse aqui, além da caixa bem bonita, veio também vários cartões postais que eu transformei em quadrinhos. E aqui o CD do filme. Os cartões ficavam aqui dentro. Muito legal também todo o material dele. Vieram 6 desses cartões postais. E quando você coloca aquele CD, aquele disco pra tocar, quando você tem o toque físico naquilo, você cria uma memória. Cria até mesmo um ritual. Aqui em casa, desde que a gente começou a escutar discos de vinil, criamos um momento pra isso. A gente sempre escolhe juntos o que a gente vai tocar, e aí então pega no vinil, coloca no toca-disco. Tem toda essa função que é diferente, né, de você escutar de forma digital. E a gente faz isso todas as manhãs. E agora que a gente organizou de uma forma diferente, a gente sempre fala um número aleatório, e esse vai ser o disco que a gente vai escutar bem baixinho enquanto a gente toma o nosso café da manhã. E isso com certeza virou um ritual nosso, já virou uma coisa nossa. Criou-se uma memória. Assim como eu tenho as memórias do meu pai fazendo a mesma coisa, escolhendo um CD, escolhendo um disco e colocando pra tocar. Na última vez que eu fui pro Brasil, eu tive um momento muito incrível assim com ele. Ele me deu alguns discos. Escolhemos juntos da coleção mais enxuta dele, que ele ainda guarda assim com muito carinho. E agora esses discos, alguns deles, estão aqui comigo na minha casa, em outro país. Pensa, eu tenho um disco dos anos 80 que meu pai comprou, que acompanhou ele e minha mãe todos esses anos e que agora faz parte da minha história também. Poder dar, emprestar para os amigos, isso é muito diferente. Victor, meu marido, hoje em dia empresta jogos físicos e eu empresto livros. A conexão é outra. Eu percebi que com o algoritmo do Spotify, eu nem escutava mais as músicas que eu gostava. Hoje, eu sigo usando essas plataformas de música para momentos muito específicos da minha vida, tipo ir pra academia. Mas o que eu quero é ter um CD de uma banda que eu goste muito. E eu quero que ele fique comigo por muitos anos. Eu escolho aquilo intencionalmente. E eu acho que isso é mais valioso do que se ter tudo. Hoje, quando eu olho pros meus discos, pros meus CDs, pros meus livros, que eu escolhi ter comigo, eu consigo ver mais do que só objetos. Eu vejo lembranças também. Eu vejo gostos que resistiram por muito tempo, histórias que me marcaram. E tudo isso cabe na minha estante. Por mais que possa parecer pequena, mas tem só o que realmente importa. Para quem ainda quer ter a experiência de ter mídias físicas, existem os sebos para livros ou até mesmo as próprias bibliotecas, onde você pode emprestar sem precisar comprar e nem ocupar espaço na sua casa. Assim, você consegue deixar esse espaço reservado só para aqueles livros que você realmente quer ter na sua coleção. Na música, a gente sabe que disco de vinil é uma coisa cara, ainda mais no Brasil. Mas talvez seja interessante procurar em alguma feira de rua de coisas antigas, onde às vezes dá para encontrar umas boas surpresas aí. Mais umas opções mais acessíveis, inclusive aqui, são os CDs, que você consegue encontrar inclusive usados em vários sites. Outro tipo de mídia física que anda sumindo e que talvez faça mais falta do que a gente pode imaginar são as fotos reveladas.
A gente foi parando de revelar foto, foi parando de montar álbum, de colocar porta-retrato em casa e de ter essa lembrança de forma física. Hoje em dia a gente tira mais foto do que antes, mas quantas vezes a gente olha para elas depois, sem ser para postar em rede social? Quanta foto some no meio de tantas outras no nosso celular ou até mesmo que se perdem junto com o aparelho ou ficam lá perdidas na nuvem? Eu comecei a perceber mais a importância de se ter fotos reveladas depois que eu mudei de país. Foi quando eu voltei pro Brasil para visitar meus pais que eu vi os álbuns de fotos antigas. Ter visto aquelas fotos, lembrar dos momentos, ver aquela imagem já marcada pelo tempo e ver pessoas que nem aqui mais estão. Que a gente consegue se sentir um pouco mais próximo através daquelas únicas fotos. E isso me fez querer voltar a tirar foto com mais intenção, revelar, montar um álbum. Eu quero ter essa fase da nossa vida registrada. Eu quero ver essas fotos daqui vários anos, já antigas, amassadas, mas ainda assim vivas. Eu quero colocar foto em porta-retrato. Eu acho que por muito tempo eu era aquela pessoa de pra que eu vou fazer isso se eu já tenho aquilo no digital? O famoso pra quê? Pra quê? A pessoa que quer ter sempre menos coisa, pensando só na função. Pra que eu vou montar uma pequena coleção de CDs se amanhã eu posso nem estar mais aqui? Mas e se a função, e se a razão forem as memórias, forem essa conexão? As fotos reveladas, elas servem para além da lembrança, elas servem para sentir também. E se tudo o que você pudesse guardar coubesse em uma pequena estante, quais histórias você escolheria? Quais músicas mais te marcaram? Quais os filmes que merecem ficar? Não é sobre ter todas as mídias físicas, porque no final do dia são só coisas. Mas é sobre ter o que importa, o que faz você sentir. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.